Nada apaga as obras que foram feitas por alguém, mas nenhuma obra apaga pecados. Pecado só se apaga através do arrependimento para se obter perdão. Muito bom dia a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a nossa meditação desta manhã produza frutos de arrependimento, pois se produzir frutos de arrependimento, está produzindo frutos para a salvação, pois este é o caminho da salvação. Arrependei-vos. Bem, vamos tomar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, a partir do verso 17. O título é O Atalaia de Israel. Bem, se você olhar no dicionário, você encontra o significado da palavra atalaia. Atalaia é aquele que dá o aviso, que anuncia, que propaga algo às pessoas, que avisa do perigo, da chegada. Então, vocês já observaram pontos de observações, tem às vezes nos shoppings, outros lugares, uma guaritazinha lá em cima, e ali é o local onde fica alguém para dar o alarme. Viu alguma coisa errada? Então ele toca a sirene, então ele apita, então ele grita, então ele faz um alvoroço para que alguém se desperte e atente para o perigo, para aquilo, pelo caminho que está indo, se é um caminho de perdição, se é um caminho disso ou daquilo outro. Como, por exemplo, se você vê alguém descendo em uma embarcação e lá embaixo tem uma cascata perigosa, e aquela pessoa está distraída, deslumbrado às vezes, com a natureza, ou pescando de uma forma tão despreocupada, e você vê que ele está chegando próximo à cascata, então você, para não ser culpado da morte dele, para não ser cúmplice, seu dever é gritar, é assoviar, é chamar a atenção. Então você se torna aquele atalaia que pode salvar aquela vida de uma catástrofe, de uma miséria, de uma desgraça lá na frente. Só que às vezes o atalaia não é ouvido, é repreendido, é chamado de louco, de doido, disso, daquilo outro. Nós encontramos que tem uma pequena história que o profeta nos conta a respeito de um homem garimpeiro que tinha um cachorro. E ele pegou muito ouro. E ele colocou o seu ouro e foi embora para a cidade. E ele tinha um cachorro. E o cachorro, ele deitou para dormir e toda hora o cachorro bradava. Ele gritava com o cachorro quietava. Novamente o cachorro ficava mais bravo ainda. Ele gritava com o cachorro e o cachorro voltava. Mais uma vez o cachorro bradou, mais uma vez o cachorro gritou. Ele então perdeu a paciência e deu um tiro e matou o seu atalaia. Matou o seu atalaia, o que estava avisando a ele do perigo. Então aqueles bandidos que o seguiam por causa do ouro, o pegou dormindo, o matou e levou o seu ouro. Então convém dar atenção ao atalaia. A posição do atalaia não é porque ele é mais alto do que alguém, não. Não é que ele é melhor do que alguém, não. É porque ele está colocado numa plataforma mais alta.
Então lá em cima, ele está vendo o que está sorrateiramente roubando a fé, roubando os princípios cristãos dos irmãos, das irmãs, o mundo entrando sorrateiramente, espíritos licenciosos, espíritos infernais, de discussão, disso e daquilo, de grandiosidade, espíritos disto. Mas vejamos então a Bíblia Sagrada. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então o atalaia se torna responsável. Agora vejamos. Você não é responsável por ele te obedecer, não. Preste atenção. Se você não quiser obedecer, não quiser dar ouvido, quiser seguir as suas próprias ideias, você não está responsável. Agora o 19. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Tu fizeste a sua obrigação, tu fizeste o seu dever. Eu creio que eu estou aqui fazendo um dever. Não sou grande em nada, mas a palavra é grande. Então o aviso é de Deus. Deus tem me colocado nisto? Quando foi que eu pedi a Deus para ser isto? Se eu pedi alguma vez, Deus me perdoe por ter esquecido. Nunca pensei em estar. Não era vontade minha. Nem pensava que depois de mais de 60 anos fosse chamado para ser isto. Passei toda a adolescência servindo ao Senhor, a mocidade, a força, até os 60 anos. Aí quando as forças começam a descer, bom, eu vou ficar reclamando aqui não. Agora vejamos o verso 20. Semelhantemente, quando o justo, olha, se desviar da sua justiça. Isso quer dizer que o justo pode se desviar. O justo pode falhar. Ele deixou de ser justo? Não. Mas ele está no caminho errado. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, estragar pessoas, fizer maldades, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara. As justiças dele foi bom, fez tanta coisa boa, fez tanto isso, mas não perseverou. Deu lugar a espíritos errados e aquilo então levou-o a praticar erros. Então passou a praticar coisas que não deveria. As suas justiças, a sua bondade que praticara não virão em memória, mas o seu sangue de tua mão requererei. Então alguém tem que avisar, meus irmãos, alguém tem que gritar, tem que esforçar. Não obrigar a pessoa a fazer. Mas é correto. Avisar é necessário. Pelo mesmo modo agora, o verso 21, mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Quer dizer, o atalaia
ele faz o seu papel. E ai dele se não fizer. Ai dos pastores que não fizer. Vocês são os atalaias. E quando alguém quer fazer, tem muitos obstáculos, né? Tem muita gente grande, forte, poderosa para abrir suas bocas e dizer que isso é ismo. É muita coisa, né? É muita coisa isso, meus irmãos. Agora, eu quero voltar um pouquinho para a vida de Uzias. Uzias foi aquele grande rei Israel que viveu no tempo de Isaías, aquele rei ao qual Isaías admirava. Olha, Isaías, como um profeta jovem, admirava aquele rei jovem. E nós encontramos a influência 32. E nós encontramos que Uzias, no seu tempo, seu reino se propagou até o Egito. E todos os países vizinhos, até que seu. Isso aí está no livro dos reis. Isso foi tão grande até que seu reino se tornou próximo ao de Salomão. A glória do Senhor estava com ele. Agora, isso deu uma grande ajuda àquele jovem profeta Isaías. Ele admirava esse homem, esse jovem rei. Então, aquele rei influenciava-lhe nas coisas corretas. E todas as nações ao redor pagavam tributos a este rei. Agora, isso foi uma grande coisa, uma lição para Isaías. Agora, Isaías encontrou algo mais aqui, que como Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra. Fiéis à sua palavra. Aí você pega essa palavra fiel. Então, tem um hino que a gente canta. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel no meu falar. Mas Isaías encontrou algo ali que Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos. E Uzias então estabeleceu um exemplo para Isaías. E quão glorioso foi o reino de Uzias. Mas as coisas às vezes mudam de direção. E Uzias, quando ele chegou num ponto aonde ele pensava que ele estava seguro, ele era muito amado. As pessoas gostavam muito dele, ele era muito próspero. Ele tinha feito muitas coisas boas, maravilhosas. Isaías o amava, o profeta. Uzias, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que ele estava seguro, então ele se exaltou em seu coração. Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. Então ele chegou a esse ponto. Misericórdia, Senhor, se eu chegar a um ponto que eu me torne tão exaltado que uma criança não pode falar comigo. Oh, eu tenho visto crianças que falam e vão lá e vai lá no meu coração. Eu já ouvi crianças me colocando no caminho. Ajuda-me a ser simples como uma criança, para que eu possa ouvir a voz da criança. Agora vejamos o que acabamos de ler lá em Ezequiel. Aqui nós encontramos aonde que um testemunho cristão, um testemunho justo, um testemunho cristão, não importa quão grande isto tenha sido no passado, agora isto deve continuar sempre daquela maneira. Aquele que perseverar até o fim. Então repetimos agora aquela frase, vocês se lembram que na abertura a fizemos? Nada paga as obras que foram feitas. Mas escute, lembre-se, meus irmãos, nenhuma obra apaga pecado.
Olha, só através do arrependimento e do perdão pedido e alcançado. Aí apaga o pecado. Aí o sangue de Jesus lava e purifica de todo o pecado. Não é o erro, é a perseverança no erro. É não ouvir a voz do atalaia. Então eu vou ler de novo. Verso 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças não que praticara não virão em memória. O que ele fez não virão em memória. Mas se ele ouvir e ele parar, e ele cessar com seu pecado, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então é isso. E agora aqui nós encontramos onde um testemunho cristão, não importa quão grande isso tenha sido no passado, isso deve continuar sempre daquela maneira. Se aquilo não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje, nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos. Eles trabalham toda a sua vida, quase para se tornarem algum bispo ou algum homem de grande influência, então logo eles cheguem àquele ponto, eles se exaltam. Nós encontramos evangelistas no campo que Deus abençoou o seu ministério, e a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados, até que eles chegam a um ponto que eles sentem que eles estão tão seguros, totalmente em volta de seu povo. Eles estão tão seguros, eles têm alcançado aquele lugar onde podem fazer qualquer coisa que eles desejam, e o povo não vai se importar com aquilo. Eles podem fazer o que quiserem, e o povo não vai achar que aquilo está errado. O povo vai aprovar aquilo. Eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serem punidos. E a repreensão não lhes será de benefício, porque eles não darão ouvido. Vejam só, você pode encontrar também isto na mensagem Liderança, parágrafos 37 ao 42, eu não vou ler. Você procura aí, mensagem Liderança 37 ao 42. Então eles se acham numa posição tão grande que o povo vai aceitar a sua condição errada. Eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serem punidos. Mas Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude a permanecermos simples, humildes, singelos, para que possamos ouvir a correção de Deus e atentar para ela. Que isso produza cura, libertação, salvação, arrependimento. Você que está afastado, retorne, volta ao caminho do qual você se desviou dele. Não brinque, não é tempo mais de você fazer isto, de estar brincando. A morte está à espreita. Ouça a voz do Espírito que está dizendo à igreja: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como na provocação no deserto. Em nome de Jesus Cristo, tenha um dia abençoado. Amém.